Em pronunciamento para as redes sociais, o ministro Onyx Lorenzoni foi enfático ao defender a recente declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro a respeito de Alexandre de Moraes, do STF e das manifestações de 7 de setembro. O ministro encetou salientando que, em sua opinião, a nota não consiste em um recuo, conforme tem propagado a velha imprensa. Tem gente na internet falando que a nota à nação do presidente é um recuo, que está fugindo do nosso propósito. Que propósito? Dar razão à esquerda, aos puxadinhos da esquerda na mídia brasileira que falavam em golpe, em atos antidemocráticos? O que aconteceu no dia 7 foi uma coisa maravilhosa. Milhões e milhões de brasileiros por todo o Brasil de verde e amarelo. Paz e amor à pátria, paz e amor, dedicação ao Brasil. Demonstração de para onde a maioria absoluta do povo brasileiro quer que o Brasil vá. Para a prosperidade, para o crescimento, nas mãos de um presidente que é honesto, que está no 33º mês do governo sem nenhum caso de corrupção, diferente daquela outra gente. Nesta toada, Onyx frisou: o presidente Jair Bolsonaro, com a declaração à nação, derrubou a tese da esquerda brasileira e latino-americana que falava em golpe no Brasil. O presidente não é golpista. Ademais, o ministro ressaltou que, para que a situação nacional seja normalizada, faz-se necessário que o STF corrija os erros de alguns de seus membros. Em um gesto de grandeza, o presidente chama o STF, o Congresso Nacional, para a conciliação. O Brasil precisa de tranquilidade para se recuperar da pandemia, da situação econômica. Com esse gesto de estadista, ele devolve a bola para o STF, que terá de recolocar no trilho da história o trem que alguns membros fizeram descarrilar. Tenho orgulho do presidente Jair Bolsonaro. Ele não pensou em si mesmo, pensou nas atuais e futuras gerações. Assista. Quero falar contigo, bolsonarista de todo o Brasil. Tem gente na internet aí falando que a nota à nação do presidente ela é um recuo, ela está fugindo do nosso propósito. Que propósito? Dar razão à esquerda, dar razão aos puxadinhos do PT na mídia brasileira que falavam em golpe, em atos antidemocráticos. Meus amigos e minhas amigas, o que aconteceu no dia 7 foi uma coisa maravilhosa. Milhões e milhões de brasileiros por todo o Brasil, de verde e amarelo. Não teve lata virada de lixo, não teve lixo nas ruas, não teve carro arranhado, não teve janela quebrada, nada. Paz e amor à pátria. Paz e dedicação ao Brasil. Paz e demonstração para onde a maioria absoluta do povo brasileiro quer que o Brasil vá. E quer que o Brasil vá para a prosperidade, para o crescimento, na mão de um presidente que é honesto, que está no 33º mês de um governo sem nenhum caso de corrupção, diferente daquela outra gente. É isso. O presidente Bolsonaro, com o gesto da nota à nação, derrubou a tese da esquerda brasileira e latino-americana que falava em golpe no Brasil. O presidente não é golpista. Senhores e senhoras bolsonaristas, o presidente é um estadista. Somente um homem fortalecido no exercício do poder tem, pelo seu povo, tem a capacidade de poder estender a mão. Num gesto de grandeza, num gesto que chama o Supremo Tribunal Federal, chama o Congresso Nacional para a conciliação. O Brasil precisa de paz, precisa de equilíbrio. O Brasil precisa, sim, de tranquilidade para buscar recuperar todo o país no que diz respeito à pandemia que nós enfrentamos, à situação de recuperação econômica, busca de emprego, ocupação para as pessoas. Essa é a preocupação do presidente Bolsonaro. Agora, com esse gesto de estadista, ele devolve a bola para o Supremo Tribunal Federal, que vai ter que recolocar no trilho da história o trem que alguns membros fizeram descarrilhar. Tudo dentro da normalidade democrática. Democracia é isso, é resiliência, precisa tempo, precisa ter paciência, precisa ter visão, precisa ter compromisso com o país, compromisso com a vida dos brasileiros, compromisso com as famílias brasileiras. E é isso que o nosso presidente demonstrou hoje. Portanto, bolsonarista, tenha orgulho do seu presidente. O seu presidente não pensou em si. Ele pensou nas atuais e nas futuras
futuras gerações, ao ter um gesto de grandeza e buscar a conciliação nacional. Queremos paz para o Brasil crescer, para o campo produzir, para ter oportunidade de emprego, para o Brasil se recuperar e ter sim um presente seguro para cada um de nós. Mas melhor do que isso, a certeza de que há futuro para ti, para os teus filhos e para a tua família. Bom dia. Falo como filiado do Democratas, ex-líder, vice-presidente, secretário-geral do partido, ex-presidente do partido no Rio Grande do Sul. Falo nesse momento porque fui surpreendido no final da noite de ontem com uma nota conjunta do Democratas e do PSL, aonde a nota diz textualmente que repudia veementemente a fala do presidente da República. Alto lá. Qual filiado do Democratas foi consultado a respeito do teor desta nota? Sempre tive uma posição como líder do Democratas que sou, partido que completarei 25 anos no 25 em 1º de maio de 2022. Então tenho autoridade para falar. Lutei para que o PFL fosse sim um partido liberal, para que o PFL fosse sim um partido que caminhasse ao lado das maiores causas da sociedade brasileira. Fizemos durante anos uma oposição dura aos ladrões que roubaram a República, aqueles que mentiam, aqueles que enganavam, aquela quadrilha que teve origem no Foro de São Paulo, hoje travestido de Grupo de Puebla, aqueles que infelicitaram a vida do Brasil. Fizemos renascer em 2017, 2018 a esperança no coração dos brasileiros. Ontem nós vimos milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Em cada cidade aconteceram manifestações, das pessoas do campo àqueles que lutam no cotidiano das grandes metrópoles brasileiras, todos de verde e amarelo. O PFL, o DEM e o PSL vão virar o seu rosto para os milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas? Isso não está correto. Quem repudia sou eu. Quem repudia sou eu a atitude tomada pelo Comando Nacional do Democratas. Tenho respeito pelo presidente do meu partido. Agora quero que ele me respeite. Quero que o PSL respeite o povo brasileiro. O povo que lhe deu o voto, que constituiu a maior bancada que existe hoje na Câmara Federal. Pois foram as nossas ideias, as ideias conservadoras, as ideias liberais, a nova direita que se estrutura no Brasil, que deu a este partido a condição de ser o que ele é hoje. Não será virando as costas, virando o rosto, a defesa que o presidente fez ontem. E eu sou testemunha ocular, estive do lado do presidente, tanto aqui em Brasília quanto lá em São Paulo. Em nenhum momento houve ataque a instituições. Senhores, com que olhos vocês estão olhando a política brasileira? Com os olhos da Globo? Com os olhos da Folha de São Paulo? Do Estadão ou da Veja? Parem de viver num mundo ilusório, numa bolha que não existe. Saiam às ruas, tenham a condição de falar com o povo e ver o que o povo brasileiro quer. Quem repudia sou eu, em nome dos milhares de eleitores do Rio Grande do Sul que me colocaram aqui como deputado federal, do PFL, do Democratas. Por favor, vamos botar a mão na consciência. Já nos esquecemos das lutas que travamos contra o PT e os seus puxadinhos? Não, senhores. Este parlamentar, este cidadão, este filiado se nega a assinar esse manifesto. Esse manifesto não me representa. E quero pedir a todos os filiados do Rio Grande do Sul, a todos os meus amigos e amigas, que ao longo de mais de 20 anos eu fui na casa das pessoas para buscar a ficha de assinatura e de filiação no PFL e hoje DEM, que até hoje eu me arrependo da troca do nome. Por favor, senhores, nos respeitem. Respeitem ao povo brasileiro. E quem repudia a nota dos senhores são todos os homens e mulheres de bem que estão nos Democratas, que seguramente estão no PSL. Deste jeito, os senhores não nos representam. E se fundirem, vão fundir sim. Talvez nascerão grandes,
Mas ao final da eleição do ano que vem, se não mudarem o seu comportamento, serão um partido nanico no Brasil, porque o povo brasileiro já escolheu o seu caminho e tem um líder. Esse líder tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Respeitem o Brasil, respeitem o verde e amarelo, respeitem a nossa Constituição. Senhores, esta nota não me representa e eu a repudio em nome de milhões de brasileiros que querem um país democrático, livre, onde todas as instituições representam verdadeiramente o pensamento da sociedade brasileira. Hoje, nós temos um Supremo que, por alguns de seus membros, rasgam a Constituição, tomam atitudes e tomam decisões que não encontram eco na sociedade. Nós vamos ficar do lado de quem? Da bolha? Da velha política? Ou do novo caminho de liberdade e democracia do Brasil? Eu já escolhi o meu. Espero que os senhores presidentes do Democrata e do PSL tenham esta consciência. Senhores, um pouco mais de humildade e respeito ao povo do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje uma declaração à nação sobre o momento de crise institucional que o país atravessa. Mais que criticá-lo, vendo um recuo, é preciso considerar sua disposição, mais uma vez, de buscar a pacificação pelo bem do povo brasileiro. Além disso, fica para todos nós a reflexão de quão difícil é a promoção de mudanças profundas na realidade política de nosso país. O ministro Marco Aurélio já disse várias vezes: paga-se um preço por se viver em uma democracia. Agora, esse preço não pode ser pago apenas por uma figura ou poder. Todos temos que estar dispostos a pagá-lo. Se o presidente, mesmo com inequívoco apoio popular, teve a disposição de novamente se abrir ao diálogo, o mínimo que se espera é que as demais instituições tenham a humildade de fazer o mesmo. Não como vencedores ou senhoras da razão, mas como coadjuvantes deste papel de pacificação nacional. O gesto do presidente não exime, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal de reconhecer que não se pode usurpar as funções do Poder Legislativo ou instaurar inquéritos sem fim fora das balizas da Constituição e do devido processo legal. Isso é uma agressão à democracia. Nesse ponto, a declaração do presidente é clara, ao apontar as divergências que existem com decisões oriundas da Corte Constitucional. As frustrações do presidente em seu projeto de implementar profundas transformações na política brasileira são compartilhadas por muitos de nós. Talvez hoje sua declaração não seja interpretada da melhor maneira. Seu gesto, contudo, é mais uma demonstração de sacrifício pessoal para que nossa República siga nos trilhos da constitucionalidade. Sigo acreditando em suas intenções e defendendo sua gestão. Se por nada mais valesse a pena apoiá-lo, apoiaria pelo que seu governo representa em termos de ruptura com o sistema de corrupção que graçava em nosso país e pela defesa dos valores de uma sociedade conservadora. Além disso, temos grandes desafios pela frente nas áreas econômica, no desenvolvimento regional, na saúde, na educação, no setor de energia. Precisamos continuar trabalhando pelo Brasil. O futuro dirá o que cada um de nós fez por nosso país e o que isso representou para o bem de toda a nação. Mas também será implacável em cobrar daqueles que insistirem em suas plataformas individuais, ao invés de cederem ao nível dos comuns, dos que vivem para servir e não para serem servidos. Vamos em frente, Brasil.